Em The Nin Parry, muita gente se surpreendeu com a forma na qual o Godzilla acabou acabando com seus oponentes. Mais do que isso, nesse filme o Rei dos Monstros ele parecia não se importar muito com a vida de outros titãs. Esses foram os casos de Scylla e Tiamat, que tiveram um fim trágico após enfrentar o Rei dos Monstros. Esse lado mais brutal do Godzilla poderia indicar que agora ele quer acabar com toda criatura que ameaça o equilíbrio do mundo ou que simplesmente esteja no seu caminho. Mas seguindo essa lógica, a mesma coisa ela deveria ter acontecido com o Shimu e até mesmo com o próprio Kong lá no final do filme. Ambos são titãs que poderiam desafiar o Rei dos Monstros em algum filme futuro. Ainda mais agora que parece que os dois estão juntos, como a gente viu lá nas cenas finais de Godzilla e Kong, o Novo Império. Mas então qual foi o motivo que o Lagartão acabou permitindo que esses dois escapassem com vida? Será que o Shimu poderia ser determinante em uma nova revanche entre o Godzilla e o Kong lá no próximo filme? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Godzilla e Kong, o Novo Império deve ter sido um filme em que o Lagartão Atômico mais teve que enfrentar outros monstros gigantes. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que nem mesmo lá em King of the Monster, quando o King Ghidorah ele acaba despertando vários titãs ao redor do mundo e acabam se aliando a ele, o Lagartão ele não teve que enfrentar tantos oponentes como ele enfrentou aqui em The Nin Parry. Esse último filme lançado, ele já começa mostrando o Godzilla indo até a cidade de Roma para lutar com o seu primeiro adversário chamado Scylla. Vale a lembrança que essa não foi a primeira vez que esses dois titãs acabaram ficando frente a frente. Scylla foi um dos titãs despertados por King Ghidorah no segundo filme do Godzilla. Ela inclusive aparece se curvando diante do Lagartão naquela cena final em que ele solta o seu rugido alfa depois de derrotar o Monstro Zero. Apesar disso, a Scylla também já chegou a desafiar o Rei dos Monstros em uma das histórias em quadrinhos oficiais do Monsterverse. O curioso é que esse titã ele parece não ter aprendido a lição, e após o seu último encontro com Godzilla, Scylla resolveu explorar o planeta atrás de radiação. Isso chega até a ser mostrado um pouquinho na própria edição em quadrinho Godzilla e Kong The Hunter, que conta uma história anterior aos eventos assistidos em The Nin Parry. Nesse quadrinho é dito que a Scylla ela estava se alimentando de radiação por um objetivo pelo menos desconhecido, mas que provavelmente seria para se reproduzir ou para desafiar o Rei dos Monstros para uma luta. De qualquer forma, essa movimentação da Scylla acabou chamando a atenção do Rei dos Monstros, que não esperou para saber as verdadeiras intenções desse titã e logo foi atrás dele para colocar um fim nessa história. É até interessante ressaltar que mesmo tendo se alimentado de diferentes fontes de radiação, nessa luta a Scylla durou menos tempo que o Bambam quando enfrentou o Popó. Essa cena ela serviu pra gente ver que o Godzilla nesse filme ele não tava pra conversinha não. E tipo, sem perder nenhum tempo, ele simplesmente descarrega um sopro atômico bem na cara da Scylla. A única dúvida que eu fico a respeito disso é porque o Rei dos Monstros tomou essa atitude logo desse jeito. Será que ele percebeu que a Scylla era uma ameaça ao equilíbrio do planeta ao se alimentar de toda aquela radiação? Ou ele simplesmente se sentiu ameaçado e decidiu dar um ponto final nessa história? E no caso de ser essa última opção, faz sentido pensar que o Godzilla ele poderia ter tomado essa mesma atitude no final do filme. Afinal, ali ele estava próximo de outros titãs que haviam sido seus adversários momentos antes. Eu tô falando justamente da Shimu e do Kong. Então, se em The Nin Parry o Rei dos Monstros estava disposto a tirar a vida de outras criaturas que fossem uma ameaça para ele, era de se esperar que a mesma coisa ela servisse para o gorilão e também para a lagartixa albina de gelo. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu. E eu digo aparentemente porque a gente nem chega a ver essa cena durante o filme. O último momento em que aparecem todos juntos no Rio de Janeiro é essa aonde o Godzilla solta o seu sopro atômico para cima com a intenção de dissipar a nuvem congelante que havia sido criada pela Shimu. Eu inclusive acho que poderia ter sido muito mais explorado isso, né, no final do filme, já que aparentemente aquela gigantesca nuvem estava se espalhando para assim trazer a era do gelo novamente ao nosso planeta. Seria bem legal ver uma cena dos prédios sendo congelados pouco a pouco e as pessoas sofrendo as consequências disso. Se a gente parar pra pensar um pouco, mesmo com a derrota do Scar King, tipo, não faria nenhuma diferença, já que o seu plano de alterar o clima de todo o planeta e assim causar a extinção de várias espécies já havia sido iniciado. Nem mesmo a própria Shimu teria a capacidade de pausar aquilo que ela própria causou. Então o mundo todo estaria condenado, ou melhor, congelado. Mas eis então que chega o Godzilla, que concentra todo o resto da sua energia para soltar um sopro atômico gigantesco capaz de vaporizar aquela nuvem gigantesca. E como eu disse antes, o filme acaba não trabalhando muito bem essa trama final. Por isso que não parece ser tipo grande coisa e tal o que ele fez. Mas levando em consideração que o Godzilla realmente usou suas últimas forças para disparar naquela nuvem, esse poderia ser um dos motivos para ele não ter atacado o Kong e também a própria Shimu no final do filme. Tanto que na próxima
próxima cena em que o lagartão ele aparece sendo mostrado, que é aquela na qual ele aparece se deitando lá no centro do Coliseu de Roma, nesse momento ele não possui aquele brilho rosa neon em seu corpo, o que pode indicar que o Rei dos Monstros realmente estava esgotado após os eventos da batalha final lá no Rio de Janeiro. Então, por mais que ele considerasse o Kong e a Shimu uma ameaça em potencial, o Godzilla ele não teria energia suficiente para derrotá-los lá naquele momento. Talvez essa cena que não foi mostrada em The Empire fosse até mesmo bem parecida com aquela que a gente viu lá no final de Godzilla vs Kong. Ali o Rei dos Monstros ele também se alia ao gorilão para derrotar um outro oponente e no final ele simplesmente se vira de costas e vai embora de uma vez em vez de começar uma nova luta. Inclusive naquele filme também não fica claro pra gente o motivo disso ter acontecido. Pode ser que ali ele também estivesse esgotado após tantas batalhas e por isso ele resolveu simplesmente buscar um lugar para ele ficar descansando. Mais ou menos da mesma forma que supostamente acabou acontecendo em The Empire. Só que a teoria mais aceita pelos fãs é que após se juntarem para derrotar o Mechagodzilla, o Kong ele conquistou o respeito do Rei dos Monstros, que em um gesto de gratidão aceitou que o gorila gigante ele continuasse vivo. É bem verdade que para isso acontecer o Kong teve que voltar para a Terra Oca, deixando assim a superfície como um território apenas do Godzilla. Curioso é que em The Empire a gente vê o Gojira meio que voltando atrás dessa sua decisão. Eu digo isso porque naquela cena do Egito, o lagartão ele tentou claramente matar o Kong e só foi impedido por conta da chegada da Mothra no campo de batalha. Se não fosse isso, provavelmente o gorilão ele não teria sobrevivido, tendo em vista que o Godzilla ele havia imobilizado ele e estava pronto para disparar o seu sopro atômico bem na fuça do Kong. Mas também é verdade que nesse momento o Rei dos Monstros ele pensava que o gorilão estava iniciando alguma coisa de batalha entre territórios e tudo mais, e não, né, pedindo ajuda do Godzilla para enfrentar o Scar King e a Shimu. Então é difícil dizer se o Godzilla realmente tinha voltado atrás do seu contrato de paz com o Kong. A mesma coisa também serve até mesmo para a Shimu, aonde, pelo menos até onde a gente sabe, ela foi responsável por congelar o King Ghidorah no passado. Sendo assim, é provável que a lagartixa de gelo tenha trabalhado junto com o Godzilla nessa batalha contra o Monstro Zero. Então, por mais que em The Empire eles estivessem sendo adversários, faz sentido que o lagartão considere a Shimu como uma aliada sua. Até porque ela só enfrentou o Godzilla durante o filme porque ela estava sendo controlada pelo aquele cristal que o Scar King tinha. Lembrando que esse mesmo cristal foi destruído na batalha final quando aquele mini Kong acerta ele com o machado ancestral. Então, teoricamente, não tem mais nenhum risco de um outro titã vir controlar a Shimu para que assim ela vá para cima do Godzilla atacando ele. Então isso também pode ter pesado na decisão do Rei dos Monstros em ter deixado a Shimu e o Kong voltassem lá para Terra Oca e ficassem de boa. Pro Godzilla, esses dois podem ser importantes aliados no futuro em algumas batalhas que vão surgir. Muito se especula sobre o próximo vilão do filme ser o Destroyer, que é o inimigo mais poderoso que o Godzilla já enfrentou em seus filmes antigos. E ó, vou logo adiantar aqui pra vocês, se esse for realmente o caso, a Shimu e o Kong vão ser aliados fundamentais para essa batalha. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, gostou de saber um pouco mais do motivo que fez o Godzilla não matar o Kong e a Shimu? Acha que ele fez certo em deixar eles vivos? Ou você acredita que os dois podem se voltar contra o Godzilla no futuro? Se essa batalha rolar, quem que você acha que pode sair vencedor? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!